Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vamos abrir a palavra de Deus, amados irmãos, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Leremos até o verso 18. Está escrito: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrabaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate, de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Até aqui. Meus amados, eu quero tratar com vocês nesta manhã sobre o tema: como enfrentar a depressão. Como enfrentar a depressão. A Bíblia é um livro peculiar. A Bíblia é um livro honesto. A Bíblia não esconde as fraquezas dos heróis da fé. É por isso que a Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós. Depois de apresentar Elias em seu melhor momento, no capítulo 18, quando ele tem uma retumbante vitória sobre os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Depois que Deus se revelou com fogo, e a nação grita em uníssono: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ele sobe ao cume do Carmelo e ora por chuvas restauradoras, e elas descem. Agora, Elias nos é apresentado no seu pior estado, no capítulo 19. Elias está com medo, Elias está fugindo,
Elias está querendo morrer. Elias está depressivo. Elias despenca das alturas excelsas aos vales mais profundos. As vitórias de ontem não foram suficientes para lhe dar garantia de sucesso no hoje. Talvez nós nunca sejamos tão vulneráveis como quando depois de uma grande vitória. O que aconteceu é que, apesar da retumbante vitória no capítulo 18, quando a nação grita só o Senhor é Deus, talvez Elias esperasse uma mudança de rumo em Israel. Talvez ele esperasse um gesto de humilhação, arrependimento de Acabe. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Em vez do rei se quebrantar, em vez da nação de fato se voltar totalmente para Deus, Acabe e Jezabel dobraram a aposta. E agora Elias está sentenciado de morte. Ele tem 24 horas para morrer. É a sentença de Jezabel. E diz a Bíblia que ele teme, que ele foge, que ele quer morrer, e morrer imediatamente. Então eu gostaria agora de olhar esse tema em dois aspectos. Primeiro, vejamos as causas da depressão espiritual de Elias. Se olharmos o contexto, Elias tinha vivido 3 anos e meio sob fortes tensões, e depressão é viver debaixo de uma grande pressão. Alguém já disse, com certa razão, que depressão é excesso de passado, que estresse é excesso de presente, e que a ansiedade é excesso de futuro. Pressão em Samaria, quando se apresenta Acabe para trazer palavra de juízo. Pressão em Querite, quando precisou se esconder e foi alimentado por um garçom voador. Pressão em Sarepta, o território de Jezabel, quartel-general do culto a Baal. Uma prova longa na terra da opressão. Pressão no Carmelo, confrontando o rei Acabe, confrontando o povo de Israel e confrontando os profetas da iniquidade. Ele havia desafiado o rei, o povo e os profetas de Baal. Elias tinha visto o fogo descer no Carmelo. Elias havia visto as torrentes de Deus descerem restauradoras. Elias havia visto o céu se fechando por sua oração, o filho da viúva ressuscitando, o fogo caindo, as chuvas descendo, o povo gritando, só o Senhor é Deus. Mas em vez de Acabe implementar as mudanças necessárias, ele revela a sua fraqueza e vai dizer à sua mulher, a rainha mais perversa da história, Jezabel, o que havia acontecido aos profetas de Baal. E ela então declara: faça-me os deuses o que me aprouver, se amanhã, a estas horas, 24 horas, você, Elias, não estiver morto. Então aí entra as causas daquilo que nós chamamos da depressão de Elias. Em primeiro lugar, por que Elias está deprimido e querendo morrer? Primeiro, pensamento confuso, verso 1 a 3. Notem vocês que Elias tinha plena evidências de quem tinha o controle do universo, é Deus. Deus fecha as comportas do céu, e não chove, e não cai orvalho. Elias tinha a ciência de que Deus era poderoso para sustentá-lo num esconderijo, num deserto. Elias tem convicção de que Deus age, porque Deus multiplicou o azeite na botija da viúva de Sarepta, e a farinha na sua panela, e ressuscitou o seu filho. Elias sabia que Deus tem poder, porque ele mesmo respondeu com fogo no Carmelo. Elias sabia que Deus tinha o controle da natureza, porque as chuvas desceram a sua súplica. E agora, por um momento, ele perde o foco. Por um momento ele pensa que a vida dele está nas mãos de Jezabel.
Por um momento ele perde a noção da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da providência de Deus, e nesse momento ele tira os olhos de Deus para colocar os olhos em homens, em pessoas ou em circunstâncias. Ele teme, ele foge, ele quer morrer. Se vocês lerem com atenção a biografia de Elias, ele só se movimenta por orientação divina. Deus mandou ele aparecer a Acabe e ele apareceu. Deus mandou ele ir para Querite, ele foi. Deus mandou ele ir para Sarepta, ele foi. Deus o mandou revelar-se novamente a Acabe e ele foi. Deus orienta a vida dele, mas por um momento ele tira os olhos de Deus e ele naufraga, no medo, na fuga e no desejo de morrer. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus ou perdemos de vista a soberania de Deus, nós também naufragamos nas águas turvas do medo e do desespero. Agora vejam vocês, no verso 3, que está escrito: temendo, pois, Elias. O segundo aspecto é o medo. O homem que havia confrontado Acabe, o homem que havia visto o poder de Deus, agora está com medo de uma mulher. É bem verdade que é a mulher mais perversa da história. Naquele momento, ele pensou que Deus não era capaz de protegê-lo da sanha assassina daquela perversa mulher. Ele não enfrentou Jezabel, ele fugiu de Jezabel para salvar a sua vida, diz a Bíblia. E o texto nos informa que ele chegou até Berseba. Ele estava em Jezreel e foge para Berseba. Quantos quilômetros? A pé, correndo, com medo, fugindo. 144 quilômetros rumo ao sul. Por que ele vai para Berseba? Porque ele está entrando no território de Judá, fora dos limites administrativos do reino do norte. 144 quilômetros. Na verdade, nós, humanamente falando, caminhamos 35 quilômetros a pé por dia. Ele percorreu 144 quilômetros, depois deixa o seu moço em Berseba e caminha mais um dia inteiro rumo ao deserto, inóspito, causticante, de areias esbraseantes. Este homem está com medo, e o medo é mais do que um sentimento. Um medo é um espírito opressor. Diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo. O medo atormenta, o medo embaça a visão, o medo tira a fé, o medo perturba a alma. E é isso que esse homem está enfrentando. Terceira causa da depressão de Elias: afastamento de relacionamentos encorajadores. Diz o verso 3b que quando ele chega em Berseba, ali deixou o seu moço. Na hora que ele mais precisava de companhia, ele ficou só. Na hora que ele mais precisava de um ombro amigo, ele quis ficar na solidão. Entendamos isso, meus irmãos. A solidão não é um bom remédio para quem está lidando com depressão. Pessoas desencorajadas são pessoas solitárias. Quero lhe dizer que quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Foi isso que o apóstolo Paulo expressou quando estava preso na masmorra mamertina, quando escreve para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Precisamos de amigos. Precisamos de alguém para quem abrir o coração, dividir as cargas e expor nossas fraquezas e angústias. É claro que estou falando de amigos. Nós temos muitos colegas, mas temos poucos amigos. Quem são seus amigos? Com quem você abre o coração? Com quem você divide as suas dores? Com quem você reparte as suas cargas? Com quem você abre o coração, sem medo de que essa pessoa vai puxar o seu tapete e apunhalar você pelas costas? Amigo é aquele que chega quando os outros se foram. Amigo é aquele que
confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que compartilha com você suas alegrias e suas tristezas, está do seu lado em todos os momentos da sua vida. Elias entra num processo depressivo, porque quando ele mais precisava de ajuda, ele quis ficar sozinho. Quarta razão do esgotamento emocional de Elias. Versículo 4 nos informa: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está vindo de longos embates, entre esconderijos e aparições, entre ameaças e perigos, em longas caminhadas e escassez de pão. Diríamos nós hoje que Elias está com um tanque emocional vazio. Ele está andando na reserva. Ele está fisicamente exausto, emocionalmente esgotado, debaixo de uma grande pressão, à beira de um colapso físico e emocional. Irmãos, quantos crentes, quantos líderes, quantos pastores hoje com burnout, com problemas emocionais graves, com esgotamento emocional, com pressões enormes. E nós não podemos desconsiderar isso, porque a nossa salvação não tira de nós a nossa humanidade, nem mesmo a nossa fraqueza. Quinta razão da depressão de Elias: desejo de morrer. Versículo 4, ele está pedindo a morte. O que é curioso que no capítulo 18, ele está pedindo as chuvas restauradoras de Deus, para salvar a vida de uma nação. Agora ele está orando de novo, pedindo a sua morte. E ele dá o diagnóstico: eu quero morrer. E ele dá o prazo: eu quero morrer agora, é hoje, não posso mais viver, não quero mais viver. Mas não foi só ele não que pediu para si a morte. Moisés também, Jó também, Jeremias também, Jonas também. Paulo chegou ao ponto de dizer que em Éfeso ele chegou a um momento de desesperar-se da própria vida. Isso nos leva, irmãos, a refletir sobre um drama real na igreja brasileira e mundial. A quantidade de crentes, de líderes, de pastores que cometem suicídio. Quando uma pessoa diz eu quero morrer, ela não está dizendo eu quero morrer, ela quer viver. Mas quando ela chega a esse ponto de eu quero morrer, é porque ela olha o cenário e não vê saída, não vê uma porta, não vê uma janela de escape. E a angústia é tão grande, a dor é tão grande, o desespero é tão grande, a pressão é tão forte, que ela não vê sequer uma luz no fim do túnel. E quantas pessoas, crentes, que chegam a esse total esgotamento, a esse esvaziamento do tanque emocional, com os olhos espirituais turvos, embaçados, que chegam a ponto de consumar o próprio suicídio. E aí eu quero concluir as causas da depressão, tratando do problema da autopiedade. No versículo 4b, ele justifica porque ele quer morrer. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Está aqui dizendo: basta, chega, Deus, quero mais, não aguento mais, não suporto mais tanta pressão, não suporto mais tanta luta, não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer e quero morrer agora. Ele dá o diagnóstico, ele dá a sentença. Certamente, o que está acontecendo aqui é autopiedade. Quem disse que ele era melhor do que seus pais? De onde ele tirou essa informação? Eu quero dizer para você que a autopiedade é uma emoção inútil. Vai mentir para você, vai enganar você, vai exagerar o seu problema, vai apequenar Deus. E é por isso que esse homem está num estado depressivo.
Mas o segundo ponto da minha mensagem é a cura para a depressão espiritual de Elias. Então, me permita só gastar um pouquinho de tempo aqui, porque quando eu falo a palavra depressão, eu sei que essa palavra é problema para muita gente. E eu sei também que a igreja evangélica brasileira e mundo afora não tem consenso sobre essa questão. Talvez você está me ouvindo aí com o seu coração até um pouco acelerado e com perguntas, o que é isso? Que negócio é esse? Pastor tratando de assunto de depressão. Então me permita olhar dois ângulos ou duas posições na igreja evangélica brasileira e mundial. Primeiramente, vamos ver a visão de um evangelista pentecostal. T.L. Osborne, nas suas obras, diz que depressão é demônio. Quando a pessoa está depressiva, para ele, essa pessoa está debaixo da influência, do ataque, da pressão de demônios. Não negamos a possibilidade de uma pessoa estar sofrendo e até entrando num processo depressivo por influência de espíritos malignos, pessoa que vive e convive com essa questão do ocultismo. Não negamos essa possibilidade. Mas o outro extremo, o outro ângulo, o outro lado, vem de um teólogo reformado, mundialmente considerado e conceituado. Qualquer seminarista dentro dos seminários presbiterianos, leia as suas obras, mormente conselheiro capaz. J. Adams, e ele afirma que depressão é pecado, e pode ser, é só você ler o Salmo 32, 38, 51, e você vai ver que Davi está vivendo um processo depressivo, por causa do pecado não confessado, seus gemidos, suas lágrimas, seus ossos ardendo, alagando o seu leito com as suas lágrimas, a mão de Deus pesando sobre ele. Mas não é só o contexto bíblico que trata da questão de depressão, não. A história da igreja revela que homens santos de Deus enfrentaram depressão. Posso lhe citar Martinho Lutero, posso lhe citar o missionário David Brainerd, posso lhe citar o grande escritor que ficou preso 14 anos, John Bunyan. Posso lhe citar o poeta cristão William Cowper. Posso lhe citar o maior pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Esses homens lidaram com depressão. E hoje, há pastores, há líderes, há crentes, lidando também com crises de ansiedade, com transtornos mentais, com depressão, com burnout. Deus vai tratar de Elias. Pão no deserto, voz na montanha, visão para o futuro. E eu gostaria aqui agora de tratar com vocês os remédios que Deus usou para curar o Elias. Primeiramente, toque sobrenatural. Veja comigo o versículo 5. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Meus irmãos, Deus havia usado muitos instrumentos para abençoar o Elias. Deus usou os corvos, garçons voadores. Deus usou a viúva de Sarepta para sustentá-lo. Deus agora usa o toque de um anjo. Não para dar uma desfeita nele, ou para dar uma corrigida nele, uma exortada nele, mas para tocar e dizer: levanta-te e come. Eu chamo isso de mimo da graça de Deus. Os anjos têm um ministério tão lindo, eles são ministros de Deus, que trabalham em favor dos salvos. E aqui Elias está experimentando um toque sobrenatural, um cuidado especial, um mimo da graça de Deus. Dizer: meu filho, eu não esqueci de você não. Não é porque você está triste, não é porque você está abatido, não é porque você está esgotado, não é porque você quer morrer, que a sua vida não tem valor, não. Eu estou escalando um anjo para ir ao seu encontro,
para tocar você, para demonstrar o meu cuidado por você. Eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus se importa com você. Talvez você esteja vendo uma crise, talvez um vale, talvez uma angústia, talvez uma dor, talvez uma depressão profunda. Talvez você pense que Deus já esqueceu de você. Deus não esqueceu de você, Ele está cuidando de você. Segundo, remédio, cardápio especial. Deitou e dormiu, versículo 5, debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou, levanta-te e come. Por que Deus disse isso? O camarada correu 144 quilômetros e não só correu, vou fazer um passeio, uma viagem tranquila, serena, olhando a paisagem, olhando a natureza. Não, ele está correndo de medo. Ele está debaixo de uma sentença de morte. Ele vai até Berseba e ali não parou não, ele deixou o seu moço e andou um dia inteiro pelo deserto. Se você conhece esse deserto, você sabe que é deserto não de areias finas como trigo, mas de pedregulhos, de animais ferozes. E agora ele está deitado debaixo de uma árvore, de um zimbro, com fome, com o estômago vazio, com a alma perturbada, com o coração desesperado, com a mente confusa, querendo morrer. E Deus diz: meu filho, eu preparei um banquete para você. Eu preparei uma refeição especial para você. Eu quero que você se levante. Eu quero que você coma. Eu quero que você beba. Eu quero que você descanse. É mimo da graça. Eu quero dizer para você que Deus se importa com o seu corpo. Que Deus se importa com a sua mente. Que Deus se importa com as suas emoções. Que você é precioso aos olhos de Deus. Terceiro remédio, versículo 6, sonoterapia. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Comeu, bebeu, dormiu. Comer, beber e dormir são terapias importantes no tratamento do esgotamento físico e emocional. O que eu acho maravilhoso é que o sono, na verdade, renova as forças, clareia os pensamentos, desanuvia a mente cansada. E o anjo não veio para lhe dar um sermão. O anjo não veio para dizer: coragem, camarada, deixa de ser mole, deixa de ser frouxo, deixa de ser medroso, volta ao trabalho, vamos levantar logo. Não, nenhuma bronca, nenhuma reprimenda, nenhuma exortação pesada. O anjo tocou e disse: meu filho, tirou a soneca? Tem muito tempo que você não come gostosamente o pão? Faz isso. É mimo da graça, é terapia divina, é terapia do céu. E Deus diz para ele: olha, você precisa comer, porque essa comida aqui é especial. Você vai comer agora e você vai ter forças sobrenaturalmente para caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe. São 400 quilômetros. Quarto remédio para a cura dele: desabafo. Versículo 9 e 10 diz que ele se levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus em Horebe. E ali ele entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor e disse: que faz aqui, Elias? Todas as vezes que Deus faz essa pergunta para alguém: que fazes aqui? É porque a pessoa está no lugar errado, porque está fugindo da agenda de Deus. E é por isso que Deus perguntou depois a segunda vez: que faz aqui, Elias? E o que ele abre o coração é para quê? É para dizer: olha, eles estão matando os profetas por aí fora. Todo mundo abandonou a tua lei, só eu fiquei. Eu sou o único nessa nação que é fiel. Mente confusa, desconhecimento da realidade.
autoestima achatada, visão distorcida dos fatos. Mas o que é que Deus está fazendo para ele? Meu filho, vem aqui para fora, abre a caixa da ferramenta, destranca as câmaras do horror, põe para fora o que está atormentando você. Meus irmãos, o desabafo às vezes é um santo remédio. É um santo remédio. Às vezes nós estamos entupidos, às vezes nós estamos completamente congestionados por dentro, com tantos pensamentos confusos, com tantas ideias sem razão de ser. E se você perceber no versículo 15, Deus diz para ele assim: vai, volta ao teu caminho. Ele não voltava ao caminho porque a cabeça dele estava ruim, os sentimentos dele estavam confusos. Tem hora que você quer fugir mesmo. Deus diz: meu filho, não é fugir que você vai resolver o seu problema. Volta lá, volta ao caminho. Mas agora entendendo quem é você, entendendo qual é a circunstância, entendendo qual é a missão, entendendo qual é o propósito. Quinto remédio para curá-lo: confronto amável. Versículos 11 a 14, Deus disse para ele: olha, sai e põe-te deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, tinha um forte vento, tinha um terremoto, tinha um fogo, mas o Senhor não estava no vento forte, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Aí vem um vento suave, um sossio, tranquilo, e Deus estava nesse vento calmo e sereno. O que é que Deus está dizendo para Elias? Elias estava acostumado com grandes coisas, com ventos fortes, com terremoto, com fogo. Ele estava acostumado com coisas extraordinárias, com coisas espetaculosas, com fogo descendo do céu, com torrentes caindo do céu, com morto ressuscitando. E Deus disse: meu filho, se você pensa que eu sou ágil nos momentos grandiosos, você precisa entender que eu me manifesto nas coisas pequenas, no vento suave. Eu sou capaz de me manifestar nas coisas que ninguém percebe. Deus está dando um afago neste homem. Deus está mostrando que os seus desígnios são cumpridos por meios da paciência. Nem sempre Deus age por meios chocantes. Ele pode escolher estar presente silenciosamente no seu coração e no seu quarto. Mas eu termino. O último remédio para curá-lo é que Deus realinha o seu foco. Versículos 15 a 18. Então Deus disse para ele: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá você vai ungir um profeta em seu lugar, Eliseu. Por que o foco dele estava errado? Porque primeiramente o foco estava errado com relação ao passado. Quando ele diz: só eu fiquei, Senhor, diz: não, meu filho, você não está fazendo a leitura certa. Tem 7.000 que não se dobraram. A síndrome de Elias é um problema ainda hoje. Tem gente que acha que só ele está certo, só ele vai para o céu, só ele é fiel a Deus. E Deus: não, meu filho, tem gente que você não conhece, que é fiel, que não se curvou, que não se dobrou a Baal. Eu tenho gente que você nunca viu, que anda com Deus, que anda comigo. Corrigiu o foco do passado. Mas agora Deus corrige o foco do presente. Quando ele diz: eu quero morrer, me mata, Senhor, não quero mais viver, basta, chega, eu não sou melhor do que os meus pais. Deus: não, meu filho, você nem sabe o plano que eu tenho para você. Você quer morrer? Nem morrer você vai. A morte. Seus pensamentos estão tão confusos,
que o milagre que eu vou fazer na sua vida, eu só fiz uma vez, talvez nunca mais vai acontecer de novo. Eu vou trasladar você para o céu, sem você passar pela morte. Terceiro lugar, Deus corrige o foco do futuro. Elias achou que acabou o ministério, acabou, não tem mais nada para mim, eu só tenho passado, eu não tenho presente que quero morrer, e futuro eu não tenho mesmo. Deus, não, meu filho, seu ministério não acabou não. Você ainda vai ungir um rei na Síria, você ainda vai ungir um rei em Israel. Não acabou. Por que Deus está dizendo isso? Ungir um rei na Síria, ungir um Israel, ungir um profeta no lugar. Porque esses três elementos, Azael, Jeú e Eliseu, são os três instrumentos que Deus vai levantar para destruir esta perversa dinastia de Acabe. Ele está com medo de Jezabel? Ele acha que Jezabel vai matá-lo? Ele acha que Jezabel está no controle? No controle está Deus. E no tempo de Deus, essa família vai cair. Essa dinastia vai acabar. O juízo de Deus virá sobre essa ímpia família. E então, Deus está dizendo, meu filho, eu cuido de você. Eu cuido das circunstâncias que ameaçam você. Esse é o nosso Deus. Aqueles que zombam de Deus vão perecer. Eu quero terminar ilustrando isso. Eu acho que todos vocês acompanharam o que aconteceu no dia 5 de janeiro deste ano. 82ª edição do Globo de Ouro, no Beverly Hilton, em Los Angeles. Lá estava a nata do mundo artístico dos Estados Unidos. Atores e atrizes, não só americanos, mas de outros lugares do mundo. A cerimonialista fez referência às citações pelos laureados, a mãe, o colaborador, o mestre de cerimônia. Mas naquela cerimônia, nenhuma das pessoas laureadas e premiadas fez sequer uma menção de Deus, o Criador do universo. E a cerimonialista então, tentando escarnecer um pouco mais, disse, nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. Isso provocou risadas e gargalhadas dos atores e atrizes ali em Los Angeles. 2 dias depois, dia 7 de janeiro deste ano, houve um terrível e devastador incêndio atingindo a cidade de Los Angeles e transformou em cinzas dezenas e dezenas de mansões multimilionárias de atores e atrizes que estavam naquele hotel recebendo aquele prêmio, escarnecendo do fato, nenhuma menção do nome de Deus, nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Deus está dizendo para Elias, Elias, você não vai morrer nas mãos de Jezabel, eu vou levar você para o céu, mas essa família ímpia vai ter que acertar as contas comigo, e essa família vai perecer. Este é o seu Deus, que cuida dos seus, que restaura os seus, e que exerce juízo sobre aqueles que se levantam contra Deus e contra o seu povo. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.